Opa, tudo jóia? Então, hoje nós vamos começar a trabalhar nossa primeira aula sobre introdução à biologia. A biologia é uma ciência que estuda basicamente os seres vivos. Tudo que se refere aos seres vivos. A relação entre eles, a relação deles com o ambiente, a relação dos seres vivos com o ser humano, as relações deles com o ambiente no que se refere ao papel deles no ambiente. Então, a biologia estuda tudo que se refere ao ser vivo. Primeiro, num aspecto mais local, como, por exemplo, o estudo da célula, estudo das estruturas que estão dentro da célula, as características dos seres vivos, e vai crescendo para aspectos maiores, até a gente chegar lá na frente, onde a gente estuda a genética, onde a gente estuda a ecologia, onde a gente estuda a evolução, que já são aspectos populacionais e são maiores. Mas para que a gente comece o nosso estudo, nós temos que primeiro entender qual é o conceito de ser vivo. Ser vivo é todo organismo capaz de reproduzir, interagir e desenvolver mecanismos metabólicos. Então é isso. O organismo, para que a gente considere ser vivo, ele precisa ele precisa interagir, ele precisa ter um metabolismo e ele precisa reproduzir, se desenvolver. Agora, tem uma listinha de aspectos, de características que nós precisamos determinar para que o indivíduo seja considerado ser vivo. Então, vamos lá. Primeiro deles, e mais fundamental, possuir célula. A gente diz que célula é a unidade morfofisiológica dos seres vivos. Isso quer dizer que a célula ela é responsável pela forma, daí o morfo, e pelo funcionamento, daí o fisiológica, dos seres vivos. Então, a célula ela dá forma e funcionamento aos seres vivos. Daí dizer o morfofisiológica, forma e funcionamento. Então, o primeiro critério fundamental para dizer se um organismo é vivo é ter célula. Só tem célula o organismo que é vivo. Então, ele pode ser unicelular, multicelular ou pluricelular, isso não importa. Desde que ele tenha célula, ele é um organismo vivo. Isso que eu estou dizendo para vocês agora é o que a gente chama de teoria celular, onde diz que a célula é a unidade morfofuncional dos seres vivos. Então, quando a gente pensa em ser vivo, a gente tem que pensar em célula. Célula é o que compõe o ser vivo. Porém, para toda regra, existem exceções. E existe um organismo que nem entrou na classificação dos seres vivos, porque essa classificação foi feita em 1951, por Whittaker, que foi o pesquisador que fez a classificação atual, embora ela já esteja ultrapassada desde 77, mas ela continua nos livros, continua nos vestibulares, concursos, por isso a gente ainda estuda ela. Mas essa classificação do Whittaker ficou fora dela um organismo muito conhecido nosso, e que inclusive nessa época, nesse período, a gente estava ouvindo falar muito dele, que é o vírus. O vírus ficou fora da classificação do Whittaker. O porquê? Porque o vírus é um organismo acelular. É um organismo que não possui célula. Não, então realmente, professor, ele tinha que ficar fora da classificação mesmo. Por quê? Para ser vivo tem que ter célula. Ok. Mas o vírus possui material genético, uma coisa que só ser vivo tem. Ele é um envoltório de proteína com material genético. E é algo que só organismo vivo tem. Então ficou uma coisa complicada, porque ele tem uma característica que é exclusiva dos seres vivos, mas deixa de ter outra, que é a célula, que é fundamental para ser vivo. Até que nós finalmente entendemos como é o papel do vírus dentro dos seres vivos. O vírus, ele não possui célula. Então o que ele faz?
ele sempre vai invadir uma célula para usar essa célula para trabalhar para ele. Então, todo vírus, ele passa a ser vivo a partir do momento que ele invade uma célula. Por isso que os vírus sempre vão causar uma doença, porque a única forma deles de reproduzir, a única forma deles de interagir, a única forma deles de se envolver é usando os mecanismos biológicos de uma célula já existente. Ele não tem célula própria, então ele trabalha dentro da célula de um outro organismo. Por isso o vírus é sempre um parasita. A gente diz que o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Parasita, porque ele sempre vai invadir a célula. Intracelular, porque ele faz isso sempre dentro da célula. E obrigatório, porque ele não tem outra opção. Como ele não tem célula, ele precisa invadir uma célula. Então já está aí o nosso primeiro critério para que seja um ser vivo, é a presença de célula. O segundo critério é a nutrição. Todo ser vivo precisa de nutrição, precisa se nutrir. E aí nós classificamos os seres vivos em dois grupos nesse sentido. Os autótrofos ou autotróficos, que são aqueles capazes de produzir os seus próprios nutrientes. É o caso das plantas, das algas, de parte das bactérias. E o que é esse mecanismo autotrófico? Como eu disse, eles são capazes de produzir os seus próprios nutrientes, geralmente por um processo chamado fotossíntese ou por um processo chamado quimiossíntese. A fotossíntese é mais conhecida, é mais famosa. As algas fazem isso, as plantas todas fazem esse processo. Nesse processo de fotossíntese, as plantas, por exemplo, utilizam a luz solar, água e gás carbônico para produzir glicose, que é o nutriente fundamental que ela precisa. E ela faz isso. Ela não precisa comer nada que está ao redor dela. Ela produz o próprio nutriente. Daí esse termo autotrófico. Auto, autonomia. Trófico vem do grego trófos, que quer dizer nutrição. Fazer por conta, então quer dizer autonomia, fazer por conta própria, trófos, nutrição. Então, fazer a nutrição por conta própria. Como eu disse, ela mesma produz os nutrientes dela. Enquanto que existem também os organismos heterótrofos. Hétero, diferente, trófos, nutrição. Os heterótrofos não produzem seus próprios nutrientes. Eles se alimentam do que está disponível no meio. É o caso dos animais, protozoários, fungos e também parte das bactérias. Vamos citar principalmente os animais, que é o nosso caso, é mais fácil da gente compreender. Todo animal ele come alguma coisa que está no meio. Então ele é um herbívoro, come vegetal, ele é um carnívoro, se alimenta de outros animais, ele é um onívoro, que come animais e vegetais, ele pode ser um insetívoro, que se alimenta de insetos, um frugívoro, que se alimenta de frutos, um detritívoro, que se alimenta de detritos, como é o caso do camarão, do peixe papa-terra. Ele pode ser um hematófago, que se alimenta de sangue, é o caso do pernilongo, do piolho, do carrapato, de alguns morcegos, porque a maioria dos morcegos, diferente do que todo mundo pensa, são frugívoros, se alimentam de frutas, ok? Então, os animais podem ter diversas vertentes do que se alimentar. E tudo isso os caracteriza como heterótrofos. Se alimentam do que está disponível no ambiente. Para a gente fechar as primeiras três características que são as mais fundamentais dos seres vivos, a gente vai falar da produção de energia. Todo ser vivo precisa produzir energia. Essa produção de energia se dá de duas formas. O indivíduo é aeróbio, ou seja, produz energia utilizando glicose e oxigênio, deu o nome aeróbio, ar aeróbio, ar vem de oxigênio. Então, ele produz energia utilizando oxigênio. Essa produção de energia com oxigênio
ela é muito mais rentável. Ela costuma produzir cada vez 38 moléculas de energia. Quem faz isso são os animais, as plantas, os protozoários. Agora, existe a produção de energia anaeróbia, é a produção de energia sem oxigênio, utilizando apenas a glicose. Nesse caso, a produção de energia é muito menos rentável. Produz apenas 2 moléculas de energia por processo. Quem faz isso são organismos como o fungo, como algumas bactérias também. Então, não são todos que fazem esse processo, até porque a produtividade de energia é muito mais baixa, tá? Mas existem aeróbios e anaeróbios. Você vai reassistir essa aula, anotar todos esses conceitos que eu te passei no caderno, porque isso é matéria, é conteúdo e é muito importante. E é o início, a introdução básica da biologia. Na próxima aula nossa, nós vamos continuar vendo essas características dos seres vivos, como metabolismo, interação com o ambiente, reprodução, ok? Mas por hoje, a presença de células, a nutrição e a produção de energia já está bacana para a gente, certo? Anota esses conceitos no seu caderno, dá uma boa estudada e até a nossa próxima aula.